É agora a vez do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, compõe a Ria Formosa um conjunto de Ilhas Barreira, Faro, Colatra, Armona, Tavira e Cabanas. O sistema lagunar da Ria foi classificado em 1978 como reserva natural, tendo posteriormente sido criado o Parque Natural da Ria Formosa em 1987, com o objetivo de preservar, conservar e defender aquele importante património natural da região. Em 1999, adquiriu o estatuto de Zona de Proteção Especial, fazendo parte da Rede Natura 2000, e integra ainda a lista de sítios da Convenção Ramsar. A Ria Formosa é fundamental para a economia da região, seja através dos seus recursos naturais, como pesca, aquacultura e marisqueio, cuja dinâmica também está associada ao turismo. A preservação da Ria Formosa é essencial para a natureza, para a garantia da qualidade de vida e para o rendimento das populações, sendo necessário compaginar a defesa ambiental com os interesses das populações residentes. A proteção, conservação e valorização da Ria Formosa não é incompatível com uma ocupação humana controlada, regulada e responsável, pois complementam-se no equilíbrio necessário e sustentável. Temos vários problemas a resolver na vertente ambiental. Na Ria, temos hoje a descarga direta de efluentes e de águas residuais de fossas céticas instaladas na Ilha da Armona e na aldeia de Marim, o que potencia o aparecimento de toxinas, levando à morte de peixes e bivalves. Degrada-se a Ria e os prejuízos são enormes para a fauna e flora e para a sustentabilidade económica e social das populações. A construção da nova etar é um passo positivo, mas não chega. As dragagens, reclamadas pelos profissionais da pesca, mariscadores e viveiristas, são uma urgência pela sua influência decisiva na renovação da água, garantindo a sua qualidade na produção de bivalves. Contudo, o plano de dragagens promovido pela Sociedade Polis é um tiro ao lado, pois pouco impacto terá na melhoria das atuais condições de escoamento da água, dado que as intervenções previstas estão limitadas às barras artificiais e aos canais de navegação. A renaturalização das ilhas, para ser viável e eficaz, deve obedecer a um plano integrado que contemple o tratamento sério e consequente de todos os efluentes lançados na Ria Formosa, o desassoreamento das barras de acesso à Ria e a aplicação de medidas estruturais de combate à erosão costeira. Falar de demolições e de deslocalizações de populações sem resolver as questões ambientais é não ver o problema na sua globalidade. O problema de demolições, previsto no âmbito do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vila Moura, Vila Real de Santo António, é desajustado da realidade, quando omite a fixação das atuais comunidades. Ignora os percursos de povoamentos que sedimentaram identidades, sociabilidades e relações históricas e simbólicas particulares com o meio e com os núcleos urbanos limítrofes. Foram os moradores e os seus antepassados que construíram e contribuíram para as boas condições de acesso, serviços e segurança que atualmente existem e constituem infraestruturas de apoio a quem visita as praias, passadiços, serviços de restauração, apoio de saúde, atividades de lazer, bem como a própria existência de carreiras regulares que ligam as ilhas a Faro e a Olhão. Isto é bem visível, por exemplo, nos núcleos da Colatra, Farol e Angares. As zonas de risco indicadas na Praia de Faro e na Ilha da Colatra, nomeadamente junto ao núcleo populacional do Farol, são o exemplo da ausência de uma política de combate à erosão costeira. As medidas que vários governos têm adotado serviram apenas para deitar fora dinheiro público. Prova disso é que, apesar das intervenções realizadas, o problema continua a persistir. Devem procurar soluções integradas, tendo em conta a ação hidrodinâmica do mar. A pretendida renaturalização deverá ser um processo compatível com a legítima expectativa dos residentes dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa.
de não serem expulsos de um território onde viveram sucessivas gerações. A renaturalização é um processo que deve servir os interesses da população residente. Não pode assim ser feita de costas para a população e contra ela. Para o Bloco de Esquerda, a solução não é de começar pela demolição de habitações. Por isso mesmo, apresentamos 2 projetos de resolução na anterior legislatura, propondo a suspensão das demolições e o diálogo com as populações, os quais foram chumbados pelos votos do PSD e do CDS. Nesta legislatura, apresentamos um novo projeto, que foi reprovado mais uma vez com os votos da direita e, desta feita, com a abstenção do Partido Socialista. Desse debate parlamentar, apenas foi aprovado um projeto tímido, que tinha sido apresentado, efetivamente, pelo PS. Todavia, mesmo esse projeto aprovado, embora admitindo demolições, afirmava que todos os núcleos teriam o mesmo tratamento de igualdade e em diálogo com as populações. Vemos agora que nada disto aconteceu. Mais uma vez se dá prioridade às demolições e não ao diálogo. Somos agora confrontados com situações em que muitos moradores da Colatra estão a receber cartas da parte da Polis para uma execução coerciva e a posse administrativa de habitações. Depois do Ministro do Ambiente ter referido há 2 dias que todos os processos estavam a ser analisados. É incompreensível que 2 dias depois se assista a esta pressão sobre as populações. As pessoas que habitam no local, neste momento, estão de veras indignadas e sentem-se enganadas perante as afirmações destes responsáveis políticos. O Bloco de Esquerda defende o que sempre afirmou. Tem de existir uma defesa ambiental enquadrada com a defesa dos direitos dos residentes locais. É isto que queremos, tal como querem as populações, que o processo seja suspenso e devidamente analisado e ponderado e em diálogo com os principais responsáveis disso. O Sr. Deputado João Vasconcelos tem 5 pedidos de esclarecimento por parte do PSD, PS, PCP, CDS e Partido Ecologista, os Verdes. Depois darão conhecimento à mesa de como é que pretende responder, já estamos informados. O Sr. Deputado José Carlos Barros para um primeiro pedido de esclarecimento, em nome do PSD. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Vasconcelos. O Sr. Deputado vem falar sobre as demolições na Ria Formosa e deixa-nos enternecidos com a maneira como fala do PS e do Governo. Deixa-nos enternecidos porque todos nós nos lembramos, ainda recentemente, aliás, há cerca de 1 ano, na campanha eleitoral para as legislativas, o que é que o seu partido, o que é que Vossa Excelência, nomeadamente, em coro com o Partido Socialista e o Partido Comunista, diziam sobre a Ria Formosa: connosco não há demolições, connosco não haverá uma única demolição. E é por isso, Sr. Deputado, que não compreendemos esta sua exaltação, este seu desconforto com o anúncio das demolições, se o Governo é do Partido Socialista que dizia no Algarve, em campanha, exatamente a mesma coisa que dizia o Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Se o Governo governa com o apoio do Bloco de Esquerda, se criam um grupos de trabalho, tanto quanto se sabe, para decidir assuntos que são considerados importantes. Portanto, entendam, Sr. Deputado, e não olhem aqui para a nossa bancada. Entendam-se e compreendam a nossa dificuldade de compreender que o entendimento comum que mantinham sobre esta matéria tivesse as eleições, afinal, como prazo de validade. Vossa Excelência, Sr. Deputado, pode continuar a mandar foguetes de protesto sobre as demolições e sobre outras coisas, já estamos habituados. Agora, não esteja à espera que sejamos nós a apanhar as canas. Vocês são parte integrante da nova maioria e faz parte do processo correrem a apanhar as canas dos foguetes que lançam. E é por isso que lhe pergunto, Sr. Deputado, o que é que se passou, em sua opinião, para que, de repente, o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista deixassem de estar de acordo sobre este assunto, para que tenham acabado as unanimidades. E pergunto isto, Sr. Deputado, por uma razão muito simples, porque os eleitores algarvios devem, neste momento, estar a pensar que alguém não lhes contou a verdade toda e este esclarecimento é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e um rigorosíssimo cumprimento do tempo. Sr. Deputado Luís Graça, para um pedido de esclarecimento em nome do Partido Socialista. Sra. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados,
Bem, em primeiro lugar, eu julgo que ouvimos aqui uma declaração, a pergunta do Sr. Deputado do PSD, que é um enorme vazio. Porque o PSD habitua-nos estas declarações aqui que não dizem nada para dizer no Algarve, para fazer jogo duplo no Algarve, dizendo às pessoas uma coisa no Algarve e fazendo exatamente o contrário em Lisboa. É bom recordar, Sr. Deputado João Vasconcelos, é bom recordar o ponto de partida. O ponto de partida é que o governo do PSD-CDS ia demolir todas as casas dos núcleos do Zângares e do Farol nas Ilhas Barreira. Ia demolir 212 habitações no Farol, 157 habitações nos Zângares, totalizando 369 casas. Não é esse o ponto de partida onde estamos hoje. Onde estamos hoje significa que os pescadores vão ver reconhecido o direito histórico a viver nas Ilhas Barreira. Na Colatra, onde vivem há mais de 200 anos, o governo do Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e dos Verdes, vai atribuir licenças pela primeira vez aos pescadores que serão renováveis e que serão transmissíveis aos filhos dos pescadores, coisa que nunca antes foi feita. E na ilha de Faro, onde os senhores demoliram as casas, deixando os pescadores sozinhos, abandonados, na ilha de Faro, o governo já se comprometeu a construir na zona legal um núcleo pescatório com todas as condições de vida e de habitabilidade para os pescadores e condições para o seu trabalho, coisa que os senhores não fizeram. Portanto, está garantida a vida dos pescadores na Ria Formosa, a primeira habitação, os mariscadores e os viveiristas. Os senhores queriam exatamente fazer o contrário. É tão excessivo defender a demolição de todas as casas como os senhores defenderam, como é excessivo dizer que tudo se resolve sem recurso a demolições. Pode haver demolições e o Partido Socialista sempre disse que não há requalificação da Ria Formosa sem o recurso a demolições. Onde há zonas ambientalmente em risco, nas zonas que a própria Lei da Água define como zonas inundáveis. Não é admissível hoje, do ponto de vista ambiental, defender casas em cima da duna primária e casas dentro d'água. Para concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. E aquilo que o Governo hoje disse no Diário de Notícias é que as demolições estão confinadas às zonas de risco ambiental, mas que preserva os núcleos dos Zângares e do Farol e que reconhece o direito dos pescadores, coisa que os senhores nunca, mas nunca fizeram. E quero apenas terminar para dizer o seguinte: as pessoas merecem todo o respeito. É tempo de não jogarmos com a vida das pessoas lá de baixo, com os pescadores. É tempo de não fazer jogo duplo com os pescadores, com aquelas pessoas humildes. Terminou o seu tempo. Para responder, Sr. Deputado João Vasconcelos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Também queria agradecer aos Srs. Deputados José Carlos Barros e Luís Graça, do PS e do Partido Socialista, as intervenções. Com efeito, começando pela intervenção do Sr. Deputado José Carlos Barros e algumas afirmações que aqui utilizou, no fundo, são um grande insulto para as populações, quando se refere que isto são foguetes de protesto, quando as pessoas lutam pela dignidade, pelo seu direito à vida, pelo seu direito à habitação, o senhor vem insultá-las dizendo que estamos a lançar foguetes de protesto. Exatamente. Senhor Deputado, de facto, essa vossa declaração devia ser recriminada e o senhor devia pedir desculpa às populações que com certeza nos estão a ouvir em direto. Muito bem. E já agora, senhor Deputado, o PSD é que parece que tem andado a brincar com as populações, conjugadas inclusivamente. E refiro, afinal, eu tenho aqui na minha mão uma moção da parte da Câmara Municipal de Faro, datada de 15 de fevereiro de 2016. Câmara Municipal que é governada por uma aliança entre o PSD e o CDS e o PPM. Senhor Deputado, o que é que diz? A Câmara Municipal libera 1. Manifestar veemente protesto perante as determinações do atual Governo em levar por dentro estas demolições, defraudando as expectativas do município de Faro pela incompreensão manifestada em face do que são os superiores interesses da população do concelho. 2. Exigir a suspensão do programa de demolições na Ilha da Colatra.
Bom, não vale a pena estar a frisar aqui mais alguns pontos. Afinal, quantos PSDs temos? Um na Assembleia da República, outro no Algarve, outro no Norte, outro no Centro, outro na Madeira. Senhor Deputado, não percebe efetivamente estas divisões. Os senhores é que têm que se entender, entendam-se e não enganam as populações, nomeadamente em períodos eleitorais. Para responder também ali ao Sr. Deputado Luís Graça, efetivamente o Bloco de Esquerda, tanto na anterior legislatura, apresentou 2 projetos de resolução sobre a temática das Ilhas Barreiras da Ria Formosa, onde propunha a suspensão das demolições. O PSD e o CDS votou contra. Todas as outras bancadas votaram a favor, nomeadamente o Partido Socialista. É entendimento do Bloco de Esquerda que, tendo o novo governo, o novo quadro político, que trouxe esperança ao país, fruto de uma destruição de 4 anos pelas políticas desastrosas do PSD e CDS, que esta esperança também chegasse às populações da Ria Formosa. E é por isso que apresentamos mais um projeto em fevereiro, propondo a suspensão das demolições e que obedecesse um plano integrado de combate à poluição, à erosão da via costeira, às dragagens. E o Partido Socialista, efetivamente, desiludiu-nos, abstendo-se do nosso projeto de resolução. De qualquer modo, achamos que nada está perdido. De facto, os responsáveis políticos disseram há pouco tempo que as situações iam ser analisadas. Portanto, estamos confiantes que ainda o processo não é um processo consumado e que, naturalmente, nos próximos dias, fruto também da reivindicação, da indignação, da luta das populações e do consenso alargado da troca de diálogo, é possível, com certeza, chegar a um entendimento. Muito obrigado. Vamos prosseguir com os pedidos de esclarecimento ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Vasconcelos, o anterior governo PSD-CDS iniciou um processo de demolição de habitações nas Ilhas Barreiras da Ria Formosa. Tinha o objetivo inconfessado de expulsar as comunidades locais das Ilhas Barreiras para entregar esse valioso património natural aos grandes interesses privados, para que estes o explorassem em seu benefício. Era esse e continua a ser o objetivo do PSD e do CDS. E hoje não conseguem esconder a vossa satisfação pela possibilidade de as demolições poderem avançar na Ria Formosa. Essa é que é a verdade. Não conseguem esconder a vossa satisfação neste debate pela possibilidade de as demolições avançarem. A corajosa luta das populações, que contou sempre com o apoio do PCP, travou esse processo. No âmbito dessa luta, Sra. Presidente, eu pedia que fossem criadas condições para poder continuar a entrevista sem ter que gritar. No âmbito dessa luta, em março de 2015, o PCP apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução propondo o fim das demolições. E esse projeto de resolução, que mereceu o voto favorável do PS, foi chumbado pela maioria PSD-CDS. A nova composição da Assembleia da República, resultante das eleições legislativas de outubro de 2015, abriu a possibilidade de pôr fim definitivamente ao processo de demolições nas Ilhas Barreiras da Ria Formosa. Neste novo contexto político, o PCP reapresentou o seu projeto de resolução sobre o fim das demolições, mas o PS alterou o seu sentido de voto, optando por uma abstenção, quando antes havia votado a favor, indiciando que poderia estar a preparar para concluir aquilo que o anterior governo PSD-CDS não tinha conseguido concretizar. Recentemente, o PCP recebeu a informação de que o governo estaria a planear retomar as demolições de habitações nas Ilhas Barreiras de Ria Formosa, pelo que na passada terça-feira questionamos o Ministro do Ambiente sobre esta matéria. Em resposta à nossa pergunta, o Ministro do Ambiente afirmou que os processos estavam a ser avaliados e que, cito, não tenho nenhuma resposta acabada para lhe dar, com a certeza que não passarão 15 dias até que a tenha. Ao mesmo tempo que o Ministro dizia isto na Assembleia da República, no Algarve, a Sociedade Polis Ria Formosa retomava o processo de demolições de habitações, enviando notificações aos proprietários. Perante a gravidade desta situação,
o grupo parlamentar do PCP requereu imediatamente, ontem mesmo, com caráter de máxima urgência, a audição do Ministro do Ambiente para que este explique as suas declarações na passada terça-feira. Sr. Deputado João Vasconcelos, como avalia esta situação em que o Ministro do Ambiente diz na Assembleia da República que nada está decidido sobre as demolições e, ao mesmo tempo, no Algarve se avança com essas mesmas demolições? Para um pedido de esclarecimento, em nome do CDS, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado, seja bem-vindo, porque a nós, CDS, e aos portugueses, o PS já há muito tempo que nos desiludiu, há já vários anos que nos desiludiu e, portanto, seja bem-vindo. Finalmente vemos que começa a compreender aquela geringonça em que se meteu. E para lhe dizer que nesta questão do processo de renaturalização da Ria Formosa, que foi lançado pelo anterior Ministério do Ambiente através do programa, como muito bem sabe, Pólis Litoral da Ria Formosa, previa a demolição de construções ilegais nas Ilhas Barreira da Ria Formosa como pressuposto da reposição da legalidade e também como pressuposto da proteção da orla costeira. O anterior Ministro do Ambiente sempre assegurou que todo o processo de demolições fosse feito em coordenação com a população e com as autarquias locais. No entanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista sempre demonstraram claramente a sua discordância deste programa, compactuando assim com a existência das diversas construções ilegais, na grande maioria, segundo as habitações de férias. Isto todos nós sabíamos, Sr. Deputado, todos nós sabíamos. O que não sabíamos, e o que nos admira, e por isso compreendemos a sua desilusão, é que o Bloco de Esquerda aparentemente não sabia, que aparentemente desconhecia que o seu parceiro de coligação, que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista, que sempre votou ao seu lado na anterior legislatura no sentido de impedir a concretização daqueles projetos, nomeadamente demolição de habitações ilegais nas zonas protegidas, iria agora, no Governo, optar por cumprir programas necessários e urgentes para aquelas zonas protegidas. É que sim, Sr. Deputado. É que pasme-se com esta questão. O Bloco de Esquerda, que até já fez anúncios de medidas a incluir no próximo Orçamento do Estado, aparentemente não sabia que o Governo ia prosseguir com as demolições sem com qualquer consulta prévia da geringonça, ou seja, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Eu quero-lhe também dizer que o CDS sempre teve e mantém a sua posição sobre este assunto. Não importa, esteja no Governo, na oposição, ou que esteja ou não esteja em ano de eleições autárquicas. Nós somos a favor, éramos e somos e seremos, da valorização e da revitalização do nosso litoral. Outros, nomeadamente o Partido Socialista, não. E, Sr. Deputado, eu deixo-lhe uma questão apenas. Afinal, para que é que serve nesta questão o Bloco de Esquerda? É que, mais uma vez, Sr. Deputado, e por isso o senhor está desiludido, mas não é a primeira vez, mais uma vez, o Partido Socialista e o Governo passou-lhe a perna a si e aos seus eleitores. Para que é que serve, afinal, o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado? Senhora Deputada Elisa Apolónia, para um pedido de esclarecimento em nome dos Verdes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Vasconcelos. O Governo PSD-CDS, com o claríssimo apoio das bancadas do PSD e do CDS na anterior legislatura, iniciaram este processo das demolições na Ria Formosa. Tiveram uma profundíssima oposição da população e, curiosamente, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco agora acabou de afirmar, mas absolutamente ao contrário, as populações nunca foram ouvidas sobre esta matéria. Erro crasso. Não há renaturalização possível ou defesa de qualquer área protegida ou zona protegida sem a participação das populações. Muito bem. Tudo o resto será um erro crasso. Não é possível. E, portanto, foi uma coisa que foi imposta pelo anterior governo. Bom, os Verdes, tal como o Bloco de Esquerda, sempre contestaram todo este processo e o resultado que se adivinhava. E as populações também, de uma forma muito veemente,
procuraram fazer a sua voz a um governo surdo que não os queria ouvir. É por isso, Sr. Deputado, que nós consideramos lamentável esta atitude do agora Ministério do Ambiente, e quero dizer-lhe isso também, muito francamente, Sr. Deputado do Partido Socialista, porque nós devemos respeito às populações. E não há um processo desta natureza que pudesse avançar ou que se pudesse imaginar que avançava sem a consulta das populações, sem ouvir as populações. As populações têm que ter uma palavra, nada pode ser imposto, é um falhanço total. Não têm sido ouvidas. Ainda hoje estiveram na Assembleia da República os peticionários que trouxeram esta matéria e cuja petição será discutida na Assembleia da República por sua vontade, naturalmente, e hoje afirmaram claramente à Assembleia da República. Nunca foram ouvidos em qualquer fase do processo. E isto não se faz. É por isso, Sr. Deputado João Vasconcelos, que eu gostava aqui de anunciar também publicamente que os Verdes vão urgentemente apresentar uma iniciativa legislativa para que se suspenda o processo, para auscultar as populações, para envolver as populações. Qual é o receio de debater com elas? Qual é o receio de debater com as populações? É ouvi-las dizer que há prioridades urgentíssimas na Ria Formosa a que não se está a dar resposta, como, por exemplo, os problemas que o Sr. Deputado já aqui levantou sobre as descargas de esgotos, sobre o assoreamento da Barra e da Ria, sobre a erosão do cordão dunar. É disso que temos medo de ouvir e que nada está a ser feito relativamente a essa matéria. Que prioridades são estas? Que respeito é este pela população? E que respeito é este por uma área protegida que se quer digna dos valores naturais e dignas da participação e do estar da população. Evidentemente, e chegamos às comissões, ouvimos todas as bancadas a dizer não se protegem áreas, não há áreas protegidas sem... E para concluir, Sra. Deputada. Sem populações. E depois, quando se tomam decisões, é isto. Não pode ser e os Verdes têm que intervir rapidamente sobre esta matéria. Obrigada. Sr. Deputado João Vasconcelos, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria agradecer as declarações dos deputados que falaram desta vez, o Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS, e o Sr. Deputado Luís Apolónia, do Bloco, dos Verdes. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, naturalmente que nós também estamos preocupados com a situação, entendemos que todo este processo deverá parar e ser analisado. As cartas que as pessoas estão a receber da parte da sociedade de polis devem ser devolvidas, devem ser anuladas. É necessário um diálogo, caso a caso, e com todas as populações envolvidas, naturalmente, e tendo em conta também as declarações de responsáveis políticos, como do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro do Ambiente, ainda há poucos dias, na Comissão do Ambiente, que disse que a situação ia ser analisada e nos próximos 15 dias haveria uma conclusão. Portanto, também estamos preocupados com isso, naturalmente, estamos receptivos sobre essa situação. Sobre o que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco aqui nos veio deixar, bom, todos nós sabemos para que serve o CDS. O CDS serve para levar a destruição, para levar aquilo que todos nós sabemos no Algarve, seja em portagens, seja em demolições. Até presumo que o CDS deve estar contente neste momento, porque sempre defendeu estas tomadas de posição à revelia das populações. Ainda hoje deviam ter estado presentes, por exemplo, na audição de representantes do movimento das populações e ali iam com certeza ser confrontados com declarações emotivas de pessoas que vivem efetivamente o seu problema e que os senhores negam, que os senhores desprezam. Os senhores não querem saber nada da vida das populações, nem dos seus direitos. Estão interessados em destruir. É isso que os senhores estão interessados. Quanto à senhora deputada Luísa Apolónia, as questões que nos colocou do PEV, naturalmente que nós também estamos receptivos e iremos também comungar dessas preocupações e o Bloco de Esquerda também irá apresentar uma iniciativa legislativa brevemente sobre esta matéria. Muito obrigado.